Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Machine Learning com linguagem R. E hoje, no sexto encontro, a gente vai fazer a implementação do algoritmo de Machine Learning, de ML, para o nosso modelo preditivo que a gente preparou no encontro anterior. Nesse caso, a gente vai utilizar o primeiro algoritmo de Machine Learning desse nosso curso, que é o KNN. O K-Nearest Neighbors, ou Késimo, no caso, vizinho mais próximo, ou como o pessoal geralmente fala, o K vizinhos mais próximos. Ele é um algoritmo voltado principalmente para a categorização de Machine Learning do âmbito de classificação supervisionada, onde que esse algoritmo ele tem um parâmetro K, que é a quantidade de vizinhos mais próximos, que são os registros com características mais próximos ao que está sendo comparado, ao que está em evidência. Essa previsão do parâmetro K para classificar e indicar os vizinhos mais próximos, no caso K, é através do menor valor do cálculo de distância entre pontos vizinhos. Pontos vizinhos, nesse caso aqui do gráfico, são os registros da nossa base de dados. Ele vai verificar todos os registros e vai trazer os mais próximos, de valores mais próximos em suas características, em seus atributos previsores, para definir aí o seu atributo classe e a resposta da predição. Essa distância, esse cálculo é feito através do cálculo de distância euclidiana ou cálculo de distância Manhattan. O valor K, quando muito elevado, ele tende a diminuir a precisão, a accuracy, a acurácia da classificação. Então, ele tem que ser um valor menor, geralmente tende a ser uma precisão melhor, uma acurácia melhor. Com base na classificação dos registros vizinhos, será a resposta da previsão do atributo classe. Ou seja, como a gente está vendo no gráfico ali, a gente tem um ponto em evidência, que é o registro que a gente quer classificar. Vai ser feito esse cálculo da distância, seja ela euclidiana ou Manhattan, aonde que a gente vai verificar os registros cujos atributos previsores, ou seja, as categorias, tiverem valor mais próximo ao que a gente está querendo comparar. E aí, os que tiverem atributos mais próximos, os que tiverem valores mais próximos desses mesmos atributos comparados, eles, comparados com o que a gente está, com o dado que a gente está comparando, no caso o ponto aqui, os que tiverem em maior frequência, mais próximos, serão a resposta para esse nosso dado comparado, o atributo classe no caso, tá? Então, por exemplo, aqui no gráfico, a gente tem vários atributos, vários pontos laranjas longe e vários pontos verdes perto. Então, a distância do cálculo, o cálculo da distância, no caso, vai trazer a resposta, tá? Aqui a gente tem uns outliers, inclusive. Mas se a gente não tivesse esses outliers, e a gente tivesse uns dados mais padronizados, e a gente vai ver que isso é uma vantagem e uma desvantagem que pode afetar o desempenho desse algoritmo. Nesse caso, se a gente tiver a nossa base de dados padronizada, toda organizada e tratada, a gente não vai ter outliers. A gente tende a não ter outliers. Então, supondo que não existam esses 3 outliers laranjas aqui, a gente vai ter só os dados verdes mais próximos, no caso, maior frequência de dados verdes, de vizinhos mais próximos, com características verdes. Então, a conclusão é de que esse nosso dado será da categoria B, ou seja, verde. É assim que o algoritmo KNN funciona na prática. Esse algoritmo ele é diferente dos demais que a gente vai ver aqui no nosso curso, porque ele não é um algoritmo que constrói um modelo para fazer essa classificação, que a gente chama de lazy. Ele simplesmente é uma fórmula que realiza o cálculo da distância, no caso que seja euclidiana, Manhattan, as principais, tá? E através desse cálculo a gente determina aí a resposta do atributo classe, ou seja, a resposta da previsão que é feita através da predição do algoritmo desse cálculo, que não é necessariamente um modelo que é criado para realizar o cálculo, um modelo utilizando os dados desse nosso dataset, dessa nossa base de dados. Não, aqui é simplesmente um cálculo que está sendo feito. Então, diferentemente dos demais que a gente vai ver nos próximos encontros. Quanto menor a distância, maior a proximidade, ou seja, mais perto vai ser o vizinho, aqui maior a similaridade entre os pontos e elementos vizinhos. Essa distância é feita através dos valores dos atributos previsores, ou seja, das características dos dados que estão aí na nossa base de dados,
os dados que tiverem valores mais próximos ao que a gente está comparando, será aí a resposta do valor que a gente está comparando, do dado que a gente está comparando. A aplicação do KNN é geralmente em sistema de recomendações, como filtragens colaborativas, tá? Esse algoritmo ele é utilizado para classificação supervisionada. Ele pode ser adaptado para regressão, mas não é tão indicado. Ele é recomendado para pequenos e médios datasets, não bases de dados grandes, ele não é tão performático, não tende a ter uma precisão nem uma performance tão considerável. A alta performance dele é para treinamento e predição nesses médios e pequenos datasets, então ele apresenta alta performance tanto para o treino quanto para os testes e a predição do que a gente quer verificar, do que a gente quer prever, do que a gente quer classificar. E, como a gente falou, o desempenho pode ser impactado por os dados não estarem tratados, ou seja, não normalizados, a gente ter outliers, ou a gente ter uma escolha inadequada do parâmetro K. Nesse caso aqui, né, a gente tem 3 outliers, que são aí uma discrepância de dados, que vai fazer com que a resposta talvez seja laranja, mas que, na verdade, os vizinhos mais próximos estão em maior conformidade, removendo esses outliers, tá? Tratando esses dados, os vizinhos mais próximos de verdade estariam sendo os verdes. Tá? Então, aí a resposta mudaria e o desempenho seria impactado negativamente. A gente vai fazer a implementação do algoritmo aqui na linguagem R. Se você está me assistindo pelo YouTube, tanto o link do meu site, quanto o GitHub com a base de dados, o Excel CSV dos diabetes, provavelmente estará na descrição aí o código do GitHub e do meu site para você copiar e colar todos esses códigos, tá? É bem simples. A gente primeiro vai pegar aqui, eu vou pegar com os comentários só para a gente fazer uma análise do começo aqui, tá? Aqui. Então, a gente vai criar uma variável chamada modelo, onde que a gente vai fazer o treinamento das bases e verificar o outcome, que é a saída, o atributo classe desse nosso diabetes.csv. Vamos pegar aqui, ó, diabetes 2. A resposta é outcome. Então, a gente vai pegar exatamente o nome do atributo classe, que é a resposta da predição. Onde que os dados são os dados de treino, ou seja, esse nosso dataset que a gente preparou no encontro passado, que são os dados para treinamento, utilizando o método, ou seja, o algoritmo de aprendizagem de máquina, de machine learning, o KNN. Eu vou tirar aqui só os nossos comentários e vou executar. E aí a gente tem o modelo, tá? A gente tem o modelo com a aplicação do KNN. E aí a gente vai ver os resultados desse modelo. Results. Tá? Ctrl Shift, aliás, Ctrl Shift 2, a gente vai ver aí que a gente tem a acurácia, no caso a precisão, a accuracy, de 69%, 69,04% quando o parâmetro K é 5, 71% quando o parâmetro K é 7, quando o parâmetro K é 9, a gente tem 71,93% ou aproximadamente 71,94% de precisão, de accuracy, de acurácia, quando o K é 9. Então, supõe-se que o melhor valor seria sendo o parâmetro K 9. A gente pode utilizar aqui o best term. Então, parâmetro K sendo 9. Ok? Ele já trouxe para nós, tá? A gente vai criar um novo modelo, que é o modelo 2. A gente vai testar com intervalos de valores. Deixa eu dar um Ctrl L aqui e verificar. Então, a gente vai criar um modelo 2, onde que a gente vai colocar aqui um Tiny Grid. A gente vai colocar um tanto de valores aqui para a gente fazer os testes. E nesse modelo 2, vou trazer tudo para cá, os resultados desses 20 testes, a gente tem 20 parâmetros K. Tá? Eu não vou fazer essa comparação, a gente simplesmente vai executar o código do melhor valor.
E ele vai nos mostrar aqui que a melhor condição seria o parâmetro K sendo 19, que ele vai trazer aí a precisão de predição de 73,07 ou aproximadamente 73,08%. Então você pode anotar, né? O KNN ele vai trazer accuracy de perdão, aqui vamos dar uma olhada aqui. 73,07%. 0,07% aproximadamente, tá? Aproximadamente de 73,07%. Essa é uma conclusão que a gente tem. Eu vou reajustar aqui as janelas, realinhar elas, para a gente executar o gráfico de plot. Ctrl Shift 6, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, tendo aí o parâmetro K mais próximo de 20, a gente vê que a precisão, a acurácia, a accuracy, vai melhorando. Então, a gente pegou como conclusão, quando o parâmetro K com K igual a 19, a acurácia do nosso modelo, que é com R, a acurácia do nosso modelo vai ser de 73,07% aproximadamente, tá? 72, 73%. Então, essa é a precisão que a gente tem. No próximo encontro, a gente vai ver outros algoritmos de Machine Learning para a gente ver se a nossa precisão aí do modelo, a acurácia, vai melhorar ou não. Mais informações você encontra lá no meu site bisocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.